Oi, Isabelle Benito, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa investigação começou efetivamente a partir de maio, logo depois que o secretário, o ex-secretário de Administração Penitenciária, que ele acabou de ser exonerado agora pela manhã, isso foi decretado ainda ontem, que são no Diário Oficial, mas ele fez uma visita em Catanduvas, no Presídio Federal, onde ele teria conversado com algumas lideranças do Comando Vermelho ali, o que acabava sendo atípico, porque nesse tipo de presídio, eles têm o tipo de escuta ambiental, Isabelle, que é autorizada pela Justiça, e claro que essas conversas feitas com esses presos, elas são monitoradas. E foi isso que acabou fazendo com que o Ministério Público Federal também ficasse atento ali, a própria polícia, para que essa operação fosse desencadeada na manhã de hoje. Para falar do assunto, a gente conversa com o delegado da Polícia Federal, o doutor Eliel Martins. Doutor, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui no SBT Rio, aquilo que vocês falavam. A partir de maio, ele fez essas visitas lá. E o que chamou a atenção, por exemplo, dessas conversas com essas lideranças de organização criminosa que automaticamente motivaram esse início da investigação e agora a operação que acabou prendendo o então secretário e a cúpula aí, parte da cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Como você disse, desde maio, estamos fazendo essa investigação que começou com essa visita da cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro ao presídio de Catanduvas. Nos chamou a atenção bastante os relatos do DEPEN a respeito do conteúdo das conversas dos acordos que estavam sendo firmados entre os agentes públicos e as lideranças da facção criminosa. E, posteriormente, identificamos que esses acordos estavam sendo concretizados. Eram acordos no estilo políticos que vocês disseram aqui, até aqui na coletiva. O que seriam esses acordos políticos, por exemplo? O secretário a alta cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária estava se comprometendo a praticar diligências que favoreceriam essas lideranças criminosas. E essas diligências culminariam, possivelmente, na vinda dessas lideranças, dessa facção criminosa, o retorno delas para o Rio de Janeiro. A Isabelle Benito está no estúdio, também quer conversar com o senhor a partir de agora. Lembrando, Isabelle, que na casa do então secretário de Administração Penitenciária foram apreendidos hoje cerca de R$200 mil em espécie. Isabelle. Doutor Eliel, para o meu povo, boa tarde. Obrigada pela participação aqui. Eu acho interessante uma coisa. Eu quero só explicar para o pessoal de casa que muitas vezes nesse Rio de Janeiro, doutor Eliel, com as polícias que tem pouca, pode ser qualquer esfera, mas que trabalha muito, porque todos os dias a gente tem esse tipo de operação. Mas eu quero chamar a atenção para o meu público de casa que essa não é uma simples prisão, como eu mostro direto aqui. Porque eu estou ouvindo o senhor falar, eu fico pensando o seguinte. Primeiro, vou fazer uma pergunta rápida. Não é comum um secretário de administração penitenciária sair para visitar um preso do RDD, para quem não sabe, regime disciplinar diferenciado, em Catanduvas, não é, doutor? Não é comum isso, né? Doutor... não é algo corriqueiro. Não é corriqueiro, entendeu aí de casa? Não é corriqueiro. Chamou a atenção da polícia. E só para eu entender, todo esse ambiente, porque o RDD, a pessoa tem o limite de várias coisas, não é igual um presídio como aqui em Jericinó, não. E tudo que eles conversam é gravado, não é sigiloso, não é, doutor? Na verdade, há uma decisão judicial, e essa decisão judicial, ela autoriza a gravação de todas as conversas que são feitas nos presídios federais, justamente para isso, para monitorar qual que é o teor das conversas que são firmadas entre as pessoas que vão visitar esses presos, advogados, etc., e os próprios presos, que são presos incomuns, são lideranças de facção criminosa, são presos de alta periculosidade. A visita em si dos agentes públicos a Catanduvas, isso por si só é indiferente. O grande problema é o teor, é o motivo, o objetivo. O teor das conversas, dos acordos firmados nessa visita que são
problemáticas. E acordos, pelo que eu entendi na sua conversa com o Caio, doutor Eliel, acordos que facilitam a vida de lideranças perigosíssimas, porque o Zé das Couve não vai para o RDD, gente. A gente está falando de Marcinho VP. Quem está no RDD são pessoas extremamente perigosas. Para isso é criado um presídio federal, para isso ele é retirado do seu território, para evitar que essas lideranças continuem atuando de forma violenta, de comando a grande organização, que é o Comando Vermelho, no caso. E o teor dessas conversas que chamou a atenção e leva à prisão de hoje, doutor Eliel, é algo incomum, que facilitaria a vida desses presos perigosos? Na verdade, o retorno desses presos, tendo em vista a personalidade deles, tendo em vista o grau de influência deles na facção, tendo em vista o quanto eles podem influenciar negativamente na ordem pública aqui do Estado, ela é contraindicada. Apesar de ser contraindicada, notoriamente contraindicada, tecnicamente contraindicada, a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária estava fazendo um movimento inverso, estava indicando, estava tentando convencer as autoridades competentes a fazer esse retorno dessas lideranças aqui para o Rio de Janeiro. Doutor Eliel e Isabela, olha só, essa é a primeira grande operação da Missão Redentor, que esse grupo foi criado no mês passado, Isabela, pela Polícia Federal, para combater crimes organizados aí no estado do Rio de Janeiro. Vocês não descartam também a possibilidade de ter outros agentes ligados a eles que também possam ser aí alvo de investigação. Até porque vocês começaram pela cúpula por conta dessas provas, só que o número de presos ali também é grande, essas ligações perigosas desse pessoal da cúpula com organizações criminosas que dominam aqui o Rio de Janeiro também. Isso preocupa. As investigações continuam. Com o desenvolver dos trabalhos, a gente vai esclarecer se há ou não a participação de outros agentes públicos ou particulares. Isabel. Doutor Eliel, sabe por quê? Porque a polícia trabalha, e principalmente a gente está falando da polícia de investigação, seja civil ou a federal, como é o caso de vocês, um delegado. Gente, agora tem essa segunda etapa para investigação. E que o doutor Eliel falou que vai se trabalhar. Se tiver com provas, vai ter mais gente presa. Se não tiver, tem que ter provas, que não se trabalha com achismo. Mas, doutor Eliel, concorda comigo? O senhor falou uma coisa importante. A pessoa vai lá, ele é o secretário de Administração Penitenciária. E aí ela tenta convencer o transfer, fala, no acordo, vou tentar trazer ele de volta, Marcinho VP. Só que não é querer trazer, né, doutor? Tem que convencer autoridades para isso. E aí a importância de uma investigação, e vocês vão se aprofundar. Como que ele ia conseguir algo prometido? Como que ia conseguir trazer Marcinho VP? Como que a imprensa não ia falar, caraca, como assim Marcinho VP volta para cá? A gente ia ficar de olho. Quem se responsabilizou por essa volta? Para saber se essa rede de facilitação da vida de um criminoso desse porte vai além do que a gente está vendo hoje. Hoje a gente está falando dessa cúpula que gerou as prisões de hoje, mas se isso se estende para facilitar, e se outras lideranças, porque algumas coisas acontecem no Rio de Janeiro, doutor, que eu falo para você, eu falo, como assim? Lideranças que são colocadas na rua, lideranças que voltam para o Rio de Janeiro, que de forma notória mandam num crime organizado aqui. Então essa segunda etapa é para ver isso, né? Na verdade, como eu disse, as investigações elas continuam. A gente vai, com o desenvolvimento dos trabalhos, avaliar a extensão dessas atividades, se há outras pessoas envolvidas e o quanto essas lideranças criminosas influenciavam a atuação de agentes públicos da Secretaria e os limites dessa atuação. Doutor, a gente chegou a ver aqui no Rio de Janeiro aquela situação de algumas pessoas que saíram pela porta da frente com um alvará falsificados. Eu sei que vocês falaram que isso começou a investigação a partir de maio, só que além disso, os privilégios que foram dados, por exemplo, para o presidiário, o Jairinho, e também agora na prisão da Flor de Lis, no último final de semana, que automaticamente, quando ela entrou para o sistema carcerário, foi colocada na mesma cela onde tinha um parente dela, e a justiça já não queria que isso acontecesse. Esse tipo de indícios que aconteceram também ao longo dessa investigação, também poderão compor essa investigação de vocês, já que essa provável ligação aí com o crime organizado Comando Vermelho e também com outros presos importantes que automaticamente tinham regalias dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, doutor? A sua pergunta é importante. Toda investigação ela tem um objeto
específico. O objeto específico dessa investigação são as diligências praticadas pelo primeiro escalão da Secretaria de Administração Penitenciária para favorecer o retorno de lideranças de facção criminosa para o Rio de Janeiro. Outras questões, outros problemas, outras irregularidades não fazem parte do escopo dessa investigação.